Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre as fake news que estão plantando na imprensa sobre o Tarcísio, tá? E fazer um alerta importante, por quê? Eu tenho certeza absoluta que vai ter bolsonarista criticando o Tarcísio por isso daqui e eu vou explicar por que isso é indevido. Eu vou ver, né? Falar, mas o Tarcísio tentou convencer o STF a autorizar a viagem de Bolsonaro para negociar com o Trump. Não, não tem que negociar com o Trump, não tem que liberar Bolsonaro. Você vai ver. Eu vou explicar para vocês exatamente o que o Tarcísio fez aqui, se é que ele fez, tá? Porque tem que lembrar que isso daqui é a Mônica Bergamo, ela está dando um recado de jornalista, recado de ministro do STF, querendo prejudicar a direita. Sempre isso, né? Mas vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Os Pinguins da Amazônia, Peter de Cavanhaque e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, qual que é a história, né? Saiu aqui na Folha de São Paulo que Tarcísio tentou convencer o STF a autorizar a viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos para negociar com o Trump. Então aqui, ó, segundo uma informante, né, da Mônica Bergamo, um dos ministros que é ligado a ela, a gente sabe que é o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, e a gente sabe que nenhum desses dois aceitaria isso, o que não quer dizer que outros ministros não seriam muito mais palatáveis a essa ideia. Aqui, ó, o governador de São Paulo telefonou para ministros do STF com uma proposta considerada surpreendente e esdrúxula. Ele sugeriu que a corte autorizasse Bolsonaro a viajar para os Estados Unidos para se encontrar com o Trump. O argumento do governador paulista era que, desse jeito, o ex-presidente teria capacidade de negociar com o norte-americano uma pacificação com o Brasil, arrancando dele a diminuição da sobretaxa de 50% no país, né? E seria, ao mesmo tempo, um sinal de boa vontade do STF com o Bolsonaro. Então seria uma maneira do STF permitir que o Bolsonaro fizesse isso sem acabar com os processos, sem nada, né? É uma boa vontade dele ir lá para os Estados Unidos, né? E aí o pessoal aqui imediatamente fica apavorado com a possibilidade da fuga dele. Não, isso aqui é isso que eu digo para vocês, que é uma chance grande disso ser mentira. Tudo que os magistrados do STF gostariam é que o Bolsonaro fugisse nesse momento. Seria tudo para eles. Por quê? Porque eles matariam o bolsonarismo. É o que eles querem desde o início. Eles querem matar o bolsonarismo aqui no Brasil. Eles sabem que o Bolsonaro preso ou qualquer coisa que seja, ele vai continuar atuando aqui no Brasil. Mas se ele fugir do Brasil, aí você pode estar vendo, ele fugiu, tá vendo como é que ele é culpado? Ele fugiu. E fugindo, evidentemente, ele não consegue participar de eleições aqui no Brasil. Então, ou seja, eles conseguiram o objetivo deles, né? Aqui, ó, magistrados consideram a ideia totalmente fora de propósito. O Bolsonaro teve o passaporte apreendido e está impedido de viajar para fora do país. Exatamente por isso que o Tarcísio pediu a licença ao STF. E já não é a primeira vez, o Bolsonaro pediu a licença também para ir na posse do Trump. O STF negou, não sei por quê, talvez para brigar com os Estados Unidos mesmo, né? Ministros enxergam um risco, inclusive, de que ele fuja, obtendo asilo político do Trump para escapar da prisão no Brasil. E, de novo, isso aqui mostra que tem boi na linha nessa história aqui. Porque tudo que os ministros do STF querem é que Bolsonaro fuja do Brasil. Seria o melhor cenário para eles. Então, não tem esse negócio deles temerem a fuga do Bolsonaro. Eles gostariam. Assim, eu não estou dizendo que eles não possam prender Bolsonaro alegando que ele tentaria a fuga do Brasil. Isso eles podem fazer, infelizmente eles podem fazer. É injusto porque o Bolsonaro não está tentando fugir, porque o Bolsonaro tem a mesma leitura. Bolsonaro sabe que se ele fugir, ele perde politicamente essa história, né? Vai ser visto. Quem foge, por mais que você tenha razão, por mais que você brigue, por mais que você fale, você acaba sendo visto como em parte culpado, né? E é lógico que ele seria condenado à revelia aqui no Brasil, não poderia voltar para o Brasil e pronto, né? Acabou isso daí. Aqui, ó. Além disso, o tribunal entende que deve haver um respeito às instituições que têm a missão de negociar com outros países, o presidente da República e o Ministério das Relações Exteriores. Aqui é uma coisa razoável, realmente. Qual que é a preocupação deles? A preocupação deles justamente é que Bolsonaro tomaria um papel de destaque, de frente nessa negociação, e não pode, tem que ser o Lula. O que não vai acontecer, né? O ponto total é esse, né? À medida que o tempo for passando e o pessoal perceber que o Lula não consegue e não quer negociar com o Trump, porque, de novo,
Tá todo mundo na ideia de que não, que o Lula vai negociar com o Trump, o Lula vai fazer com o Trump, e aí você tem dois problemas nisso. O primeiro é que o Trump não vai querer negociar com o Lula, porque enquanto não resolver a questão do Bolsonaro, vai negociar o quê? E segundo, que para o Lula é melhor ele ficar brigado com o Trump. Eu já expliquei. Você tem duas vantagens para o Lula, uma de curto prazo e uma de prazo mais longo. A de curto prazo é que ele acha que vai ter uma melhora da popularidade dele por conta de ele brigar com o Trump. Pode ter alguma melhora? Pode ter alguma coisa muito pequena, mas vai ser muito pouca coisa. E rapidamente o pessoal vai ver que isso não vai ajudar o Lula, essa coisa do Trump, o tal do efeito Canadá que ele espera, isso não vai acontecer. Mas, além disso, tem um outro efeito que é interessante para o Lula de brigar com os Estados Unidos, que é encaminhar o Brasil para o caminho Venezuela, né? Ou seja, o Brasil rompe com os Estados Unidos, vai se aliar com Venezuela, China, Rússia e Irã, e o eixo do mal, que o Lula já adora esse eixo do mal mesmo, e aí pronto, ficamos a um passo da Venezuela em 2026, né? Então, o que esse pessoal está errando é nessa ideia de que não, o Lula vai lá negociar com o Trump. O Lula não vai. Não é interesse para o Lula negociar com o Trump, e não é interesse do Trump negociar com o Lula, a menos que comprometam alguma coisa. Então, essa saída aqui que o Tarcísio prometeu seria a menos pior. Mas aí eu já posso perceber o pessoal do bolsonarista falando, não, tá vendo como que o Tarcísio está jogando errado, porque tem que ter a isenção do Bolsonaro. E é lógico que o pessoal da Folha escreveu desse jeito exatamente para atiçar, porque eles sabem que isso daqui atiçaria os bolsonaristas contra o Tarcísio. Mas se você ler até o final, a informação que tem aqui, ó, a ideia, no final das contas, aqui, ó, de acordo com interlocutores de Bolsonaro, a ideia era costurar um acordo para que Bolsonaro viajasse aos Estados Unidos junto com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que eles discutissem a aprovação pelo Congresso de uma anistia ao ex-presidente, ou seja, provavelmente discutir a anistia total do 8 de janeiro, que é exatamente o que o Trump quer. Ou seja, no final das contas, esse seria o caminho, seria um primeiro gesto de boa vontade, o Bolsonaro iria para negociar a redução da tarifa e também o projeto da anistia na Câmara e no Senado. Por que o STF pode ter recusado esse tipo de coisa? Pode ter recusado esse tipo de coisa justamente porque daria visão ao Bolsonaro. Se o Bolsonaro resolve esse problema, ia ser pior ainda para o Lula, né? O Lula fica emburrado lá, o pessoal está na expectativa que o Lula vai negociar. A questão é que à medida que o tempo for passando, o Lula não vai ter alternativa, ele não vai querer negociar. Ele não vai querer negociar com o Trump, né? Então, esse é o problema. Segundo o pessoal deixa claro aqui, nem o Hugo Mota, nem o Davi Alcolumbre participaram das tratativas, seriam consultados posteriormente. Então, segundo estão dizendo esses interlocutores do Bolsonaro, de novo, isso aqui é a Mônica Bergamo. Tome com um grão de sal isso aqui. Pode ser tudo mentira, isso daqui é propaganda para a esquerda. Mas segundo ela está dizendo, esse seria o plano dos bolsonaristas, mandar uma missão lá nos Estados Unidos e com essa proposta para o Trump, e de repente isso resolveria o problema, pelo menos adiaria a entrada das tarifas, né? É lógico que o STF não está aceitando nem isso, porque repara que do ponto de vista do STF não seria nada demais. Provavelmente o STF pode ter ficado chateado por conta da parte da anistia da coisa, porque a questão do Bolsonaro fugir é aquilo que eu falei para vocês, eles adoram isso, adorariam isso. Seria a melhor coisa pro STF o Bolsonaro fugir, né? Então, por que esse pessoal está falando tanta coisa contra o Tarcísio? Tem mais aqui, ó. Aqui, olha só, o Tarcísio apaga post no Instagram em que aparecia com um boné do MAGA, né? Que o Tarcísio fez um post no Instagram lá quando o Trump ganhou e botou um boné no MAGA, e aí estão dizendo aqui que ele apagou o post, não sei o que lá e coisa e tal. Aqui, ó, o governador apagou, a atitude acontece depois do governo paulista receber fortes críticas por ter apoiado a decisão. Eu não sei disso não. Ah, sim, tem industrial lá em São Paulo criticando, né, essa questão, achando que a culpa é do Bolsonaro e coisa e tal. Pode ter, né? O pessoal está desesperado, né? Quer resolver o problema, procurou o Tarcísio para isso. Mas, de novo, a culpa disso é do Lula. Esse pessoal que fez o L lá em 2022 tem que procurar o Lula para resolver esse problema, né? Aqui, ó. A postura foi criticada por políticos brasileiros, até o próximo presidente Lula, que chegou a ironizar Tarcísio, que não adiantava esconder o bonezinho do Trump. O problema dessa história toda aqui tá aqui, ó. Aqui, ó. Instagram do Tarcísio, tá aqui. O vídeo dele botando o chapeuzinho do MAGA do mesmo jeito, sem mudar nada, sem tirar nada, tá aqui o vídeo da mesma forma. Não, o vídeo não foi tirado. É que é um vídeo já antigo, isso foi da época da eleição do Trump. Então o pessoal, talvez com preguiça de procurar aqui, né, não quis entrar aqui no perfil dele e ver, embarcaram nisso. Por que eles estão preocupados com isso aqui, ó?
Agressão de Trump dificulta equilibrismo da direita. É lógico que a esquerda está querendo colher frutos disso. Está querendo dizer que o Tarcísio não sabe o que fazer, a direita não sabe o que fazer porque não pode apoiar Bolsonaro. E eles não estão percebendo que o pessoal nem piscou. O Zema, o Tarcísio, o Caiado é verdade, o Caiado não falou nada ainda. Mas tanto o Zema quanto o Tarcísio já apoiaram o Bolsonaro, já falaram que a culpa é do Lula e que o negócio é mesmo corrigir a injustiça que está sendo feita com o Bolsonaro para retomar a conversa com os Estados Unidos. Não teve dúvida nenhuma, né? Só o pessoal da esquerda que está achando que existe um dilema na direita de que não, ai, como a gente faz agora? Quem está com um dilema enorme é a isentosfera. A isentosfera que eu falei para vocês. É aquele pessoal que votou no Lula em 2022, porque queria tirar o Bolsonaro, e agora estava satisfeito, porque estava no melhor dos mundos. Não, beleza, a gente passou 4 anos de merda com o Lula, mas agora vai chegar 2026 e o Lula não vai ter popularidade para se reeleger, e o Bolsonaro está proibido pelo STF. Pronto, conseguimos o nosso intento. Foi a isentosfera de São Paulo que fez a merda de botar o Lula no lugar do Bolsonaro nessas eleições de 2022. É João Dória, os empresários amigos do João Dória, o pessoal do MBL, essa turmazinha da isentosfera lá, que fez essa lambança lá da Faria Lima, que fez essa lambança com o Brasil, né? E estavam felizinhos com isso. E agora que eles têm um problema. Agora eles estão querendo culpar o Bolsonaro, por quê? Porque se eles culparem o Lula, a culpa é deles, né? Porque eles elegeram o Lula no final das contas, né? Só que eles não têm alternativa, porque vai chegar 2026 agora, o Bolsonaro vai estar lá e ele vai ser a alternativa ao Lula. Não tem jeito, vai voltar o Bolsonaro em 2026. Esse pessoal está muito chateado. Então eles estão projetando a insegurança deles na direita. Não tem lógica, a direita não está nem aí. Todo mundo já aderiu. O Tarcísio, que está do lado do Bolsonaro, já disse que é isso aí mesmo, a culpa é do Lula. Ele está se prontificando a ajudar. Ele está fazendo o papel de mediar a coisa, né? Porque alguém tem que fazer isso. Alguém tem que ser o adulto na sala, né? Já que o Lula vai ficar de birra e o STF não quer ceder em nada, alguém tem que ser o adulto na sala. E outra coisa, aí o pessoal começou aqui, ó, lobby de Tarcísio por Bolsonaro no STF é ação aloprada, diz ministro. Então já veio o ministro dizer aqui que foi uma ação aloprada, que não pode, que é um gesto desesperado na palavra do ministro da corte, coisa e tal. Esse pessoal ainda não entendeu o tamanho da pancada que estão recebendo, tá? Porque eles estão vendo a coisa, só como não institucionalmente não temos que responder, o Lula vai fazer a coisa toda lá e coisa e tal. Certamente, esse ministro que está falando isso aqui, ou é o Gilmar Mendes ou é o Alexandre de Moraes, que são os ministros que têm o contato com o pessoal aqui. Então, esse pessoal que está falando com o jornalista, eles não cederiam nunca. A questão é, será que isso realmente é visto pela grande maioria dos ministros dessa forma? E mais do que isso, à medida que o tempo for passando, será que o pessoal vai aguentar a fritura? Por quê? Porque eles estavam preparados para a pancada do Trump, que seria a Lei Magnitsky. Eles estavam preparados para isso, eles já estavam esperando isso. O Lula queria isso, porque ele queria a melhora do efeito Canadá. Só que a pancada do Trump foi muito forte, foi a pancada das tarifas, né? O pessoal está meio desesperado. O Tarcísio tentou resolver a coisa. Esse pessoal acha que o Tarcísio está desesperado. É visão clássica de bolha, né? É que a bolha deles eles não sentaram ainda para entender o que aconteceu, né? E a esquerda continua desesperada aqui, ó. Boulos aciona PGR por suposta ajuda de Tarcísio à fuga de Bolsonaro. Uai, quem falou de fuga, meu amigo? É o contrário, né? É só na cabeça desse pessoal da esquerda que Bolsonaro quer fugir. Eles gostariam que Bolsonaro fugisse, a verdade é essa, né? E estão querendo prender o Tarcísio aqui, ó. PT pede para STF investigar Tarcísio por obstrução de justiça e coisa e tal. O que o Tarcísio fez, né? O pessoal desesperado aqui. Tarcísio pode ser investigado por tentar facilitar a fuga de Bolsonaro. Eles querem associar o Tarcísio com o Bolsonaro, o que eu acho ótimo. O Tarcísio é Bolsonaro mesmo, né? O problema deles é justamente esse. Tarcísio vai ganhar e vai ficar cada vez mais Bolsonaro justamente com essa ajuda da esquerda no final das contas, né? Olha o nível que chega o pessoal aqui. Estão pedindo o impeachment do Tarcísio porque ele negociou em nome do país, porque ele negociou com o encarregado do Trump, né? E estava querendo conversar com o Bolsonaro, botar... Não, que não pode, que pode ter impeachment do Tarcísio. Olha o desespero da esquerda. Por isso que eu falo para vocês, Tarcísio é Bolsonaro, Tarcísio é nosso, Tarcísio é da direita. O pessoal da esquerda está apavorado com essa história do Tarcísio justamente porque eles já perceberam o problema, né? O Lula está zunindo para a esquerda nessa história. Se tiver um contraponto, alguém com o pé no chão, né, fazendo o papel de adulto na sala nessa crise, o Lula se ferra completamente do ponto de vista de imagem, né? Enfim, tá aqui, ó, o presidente da Academia de Paulista de Direito, desembargador fulano de tal, entende que o governador de Tarcísio pode vir a sofrer processo de impeachment.
O que é uma lorota? O Tarcísio tem maioria ampla na Assembleia de São Paulo, jamais teria impeachment dele, né? Querer negociar com o governo estrangeiro em nome do país é uma iniciativa que usurpa a função constitucional que cabe à União e pode configurar crime de responsabilidade e coisa e tal. Esse pessoal está desesperado, meu amigo. Estão desesperados. É a única explicação para isso. Meu amigo, esse pessoal ainda não percebeu, não caiu a ficha deles ainda no que está acontecendo. Quando cair, vai ser engraçado vendo esse pessoal voltando atrás nesses pontos todos aqui, né? Ou então não vão voltar em nada e já estão totalmente fechados com o Lula na solução Venezuela para 2026. Pode acontecer também, lamento informar vocês, pode acontecer também solução Venezuela para 2026 para esse pessoal.